Meus queridos, já são 9 horas da noite, 9 horas e 3 minutos. Eu tenho uma mensagem para a igreja do Senhor, mas eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. O pastor Edmilson, a pastora Silvana sabe que no mês de junho eu tive um pequeno AVC que me deixou um pouco debilitado. E isso chocou a igreja, onde eu pastorei. O pessoal ficou chocado de ver a situação. E Deus fez um milagre na minha vida muito grande. Eu fiquei com a minha boca toda torta para o lado esquerdo, o olho ficou paralisado. E eu falei com muita dificuldade. E quando os irmãos viram isso, ficaram chocados, mas chocados mesmo. E a minha enteada, que é a Alessandra, filha da missionária Leonilda, ela é quase que uma enfermeira. Ela fez curso de técnico de enfermagem. E ela então cuida de pacientes do último estágio, que estão já à beira da morte. Assim. Então ela conheceu uma pessoa que teve o mesmo problema que eu. E ela, conversando com essa pessoa debilitada, falando com ela, disse que já havia 5 meses que havia tido este mesmo problema. E ela fazia fisioterapia de terça e quinta no hospital. E já havia 5 meses que ela estava com problema e ela disse que viram com sequela e que estava demorando muito para eles fazerem, para que ela se recuperasse. E ela chegou na igreja, eu ministrei, Deus havia me dado uma revelação, eu queria fazer um milagre domingo na nossa igreja, só que eu não pensava que era eu. E Deus me deu uma revelação dentro da palavra, o Alan está aí, ele sabe disso. E os meus familiares que estão comigo nessa noite. Irmãos, instantaneamente, Deus, Ele endireitou meus lábios e os meus olhos. Foi algo que não tem como explicar. Entendeu? Eu gosto muito daquele casal que mora em frente à igreja. Veio o irmão ali naquela cadeira de roda, ele disse: pastor, tive um acidente, pastor. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai fazer algo extraordinário. Confia no Senhor, entendeu? Porque talvez a medicina ela dá um tempo, talvez o homem dá um tempo, mas o Senhor, a última palavra, amado, ela vem da boca do Senhor. Eu quero acreditar no seu milagre agora. Alguns dias ainda disse que o Edmilson ainda sempre dormir meus lábios, mas dá para mim falar normalmente. Graças a Deus, eu tenho certeza absoluta que você ainda tem muito que caminhar junto com esse povo na presença de Deus. Vamos aplaudir a nossa Senhora. Mas não se esqueça, nós somos seres humanos, entendeu? E a Bíblia Sagrada, ela diz que um dia nós vamos voltar para o corpo. Não importa como que eu vou chegar lá. O importante, irmãos, é que a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. A nossa vida pertence ao Senhor. Eu vou ler uma palavra aqui, dei um tema para o pastor de Deus. E dentro desse tema, eu já tive a oportunidade de ministrar dentro desse tema em 6 igrejas mais ou menos, ou 7, contando com a nossa comunidade, lá no Jardim da Conquista.
E eu tenho um banner desta mensagem. Dentro desta mensagem eu tenho 4 mensagens. São 4 horas de mensagem. Primeiro é Deus ferirá a queda lá, né? Segundo é eu faço o voto de Jacó. Terceiro, roubará o homem a Deus. E quarto, e Deus deu tudo, Cristo crucificado. Então, uma mensagem de 4 horas e pouco. E eu vou estar ministrando para vocês aqui, no nome de Jesus, esta mensagem. E Deus ferirá a queda Laomé. Mas eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus no livro de Efésios, porque eu vou fazer uso desta palavra em última ênfase, no livro de Efésios, que será o final da nossa mensagem hoje. Todos os lugares onde eu ministrei essa palavra, o povo foi abençoado. Aleluia. O capítulo de número 3 de Efésios, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Diga comigo assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Meus amados, a palavra que a gente vai transmitir à igreja de Cristo na noite desse dia encontra-se no livro de Gênesis. Eu até dei o capítulo errado para o pastor de Wilson, eu dei o capítulo 15, é o capítulo 14. Não sei se eu estou ficando. Deixa eu falar. Ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 14. Eu gostaria de fazer menção da leitura deste texto para vocês. O capítulo 14 fala sobre guerra de 4 reis contra 5. Naquele tempo, Rabel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Seneder, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Irmãos, veja bem, antes de eu entrar dentro desse texto que eu li para vocês aqui, a respeito dessa revolta, dessa rebelião que houve contra esses reinos, eu quero falar para a igreja a respeito do significado dos nomes.
mas muitas pessoas acreditam que sim. A Igreja de Cristo acredita no poder soberano do Pai, da sua palavra, que Deus é capaz de fazer coisas impossíveis e sobrenatural na vida do homem. Mas as gerações antigas, os nossos ancestrais, acreditavam muito nisto. Eles adoravam muitos deuses, e eles colocavam o nome de seus filhos, muitos deles, segundo as entidades que eles adoravam. Por exemplo, o primeiro homem a ser gerado de uma coabitação de homem e mulher na Bíblia, Caim, quando Deus expulsou Adão e Eva do Éden, pois eles pecaram contra a sua palavra. A Bíblia Sagrada diz que Adão coabitou com Eva, e Eva ela concebeu e deu à luz a um filho, o primeiro filho, e ela chamou o nome dele de Caim. O que é Caim? Caim significa aquisição, pois Eva disse: eu alcancei um favor de Deus. Mesmo que eu errei contra Deus, mesmo que eu transgredi a palavra de Deus, Deus me deu um presente. Então Caim é um presente de Deus. No capítulo 4 de Gênesis, e no versículo de número 1, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e pôs o nome de Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, um homem, um presente. Então, mesmo eu errando, mesmo que eu transgredi, Deus me presenteou. Caim é um presente de Deus. Ao longo das gerações, você pode ver Jesus, quando o anjo Gabriel apareceu a Maria, estando ela noiva ou desposada com José, era uma jovem donzela, e o anjo disse para ela: a virtude do Altíssimo descerá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Jesus. Será chamado Jesus. Jesus significa Salvador. Isto significa Jesus. Jesus significa Jeová Sus, Jeová salva. Aleluia. Ao longo da história, dentro da Bíblia Sagrada, cada mãe que gerou um filho, ela deu um nome acreditando que aquele filho no futuro ele seria aquilo que ela havia determinado. Por exemplo, Jacó, que muitos chamam de usurpador, significa aquele que foi eleito para ser príncipe. Isto é Jacó. Diga comigo assim: aquele que foi eleito para ser príncipe. Diga isso para o seu irmão: você foi eleito para ser príncipe.
Você foi escolhido. Talvez você não imagina isso, talvez você nunca pensou nisso. Porque você nasceu, você viveu, você cresceu como qualquer ser humano. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele estendeu a sua mão e hoje você está aqui, na casa de Deus. Foi Deus que te escolheu. Você não quis estar aqui. Eu não quis estar aqui neste lugar, irmãos. Ninguém. Mas Deus, lá na sua ciência, veja bem, lá na sua ciência, na sua mente tremenda e poderosa, antes de nós nascermos, Deus já sabia que cada um de nós seríamos eleitos para se assentar nessas cadeiras aqui, que são cadeiras de pessoas privilegiadas. Domingo agora, uma moça de 35 anos passou mal. Quando me deu esse AVC em mim, eu estava com 528 de diabetes e minha pressão, que sempre foi 12/8, subiu para 16/10. Falei, meu Deus, quase morri. A moça, a diabetes dela, simplesmente a diabetes, subiu 35 anos de idade. Domingo agora foi para 600. Ela entrou em coma, o SAMU pegou ela em casa. No domingo, às 9 horas da noite, nós estávamos chegando na igreja. Na segunda-feira veio uma mensagem para mim no telefone: olha, a Elisângela faleceu. 35 anos de idade, deixou 4 filhos. O enterro foi ontem. Então, se estamos aqui nessa noite, irmãos, acredite no que eu estou falando para você. É porque Deus foi piedoso e nos colocou assentado aqui neste lugar. E se nós que estamos aqui nesta noite, nós formos perseverantes naquilo que Deus tem para nós, Ele vai fazer com cada um de nós, como Ele disse para Pedro: aquele que renunciar tudo e me seguir, ele receberá 100 vezes mais aqui nesse mundo, e no porvir a vida eterna. Então você entendeu o que eu disse do significado dos nomes. Bom, uma vez eu estava procurando o meu, já que eu estudei a respeito disso, falei, quero saber o que significa Luiz. Aí lá na frente eu vi riqueza, eu falei, Jesus, está acontecendo alguma coisa. Bom, pelo menos eu estou na palavra, né? Porque Jesus falou assim: vocês sempre terão os pobres no meio de vós. Foi Jesus quem falou. Então, tá bom, Ele cuidando da gente, está muito bom, né? Mas se Ele quiser dar uns bilhões aí, a gente recebe também. No nome de Jesus. Mas eu falei para você a respeito do significado de Elias, que significa o Senhor é Deus. Elias significa o Senhor é Deus. Diga comigo assim: o Senhor é Deus. Por que Deus levantou este homem, este profeta? Porque a nação de Deus, a nação que Deus escolheu, havia se apartado da fé, apostatado da fé, dado as costas para Deus. E então do nada apareceu o tesbita Elias. Ele olhou para a nação e disse assim: por que vocês cochiam em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue a Deus. Se Baal, quando ele diz Baal, ele queria dizer os demônios, outros deuses que não é como o nosso Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. Elias conseguiu converter o coração da nação de Israel, quando ele oferece o seu holocausto e diz assim: manifesta-te hoje, Deus, que tu és único Deus, e que tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz conforme
a tua palavra. Aleluia. Responde-me, Senhor. Livro de 1 Reis 18. A Bíblia diz que o céu abriu, desceu fogo do céu, comeu o holocausto, consumiu o holocausto, desceu do altar, que era 12 pedras que ele colocou simbolizando as 12 tribos de Israel. Lambeu a água e secou o rego que estava em volta do altar. E toda a nação de Israel olhou para o alto e viu isto a olho nu, pastor. E todos em uma só voz. Ele não ensaiou. Ele não ensaiou. Ele não disse, ó, nós vamos dizer desta forma. Mas ele conseguiu arrancar do coração e dos lábios de toda a nação: só o Senhor é Deus. Jeremias viveu numa época em que a nação de Israel estava longe de Deus. Ele se apresentou, Deus chamou Jeremias e disse para ele assim: olha, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci. Eu te santifiquei e eu te dei por profeta das nações. Jeremias viveu numa época de injustiça, numa época de pecado, degradação, prostituição, idolatria. Jeremias significa: o Senhor é justiça. Entendeu? O Senhor é justiça. Quer dizer, Deus tira a injustiça e implanta a tua justiça. Agora, eu expliquei tudo isso para vocês, e entre em outro detalhe. Vocês sabem que os nossos ancestrais, aqueles que foram bem antes do nascimento de Cristo, por causa do pecado de Eva, por causa do pecado de Adão, às vezes a gente fala essas coisas, as pessoas só querem condenar a mulher. Não, a mulher é o vaso mais fraco, mas se Adão não quisesse, não teria pecado. Pecou os dois juntos, pronto, acabou. Os dois pecou, os dois erraram, né? Os dois sabiam da palavra, os dois falavam com Deus. Deus, segundo diz a Bíblia, na viração do dia ou ao entardecer, descia no Éden, conversava com Adão, conversava com Eva. Bom dia, boa tarde, como é que vão, meus filhos? Como é que vocês passaram o dia hoje? Foi bom? Senhor, mas comi banana, viu? Senhor, mas comi maçã. Meu Deus, Jesus, é bom esse lugar em que tu me colocou, porque Deus disse assim: de todas as árvores que estão no jardim, vocês vão comer livremente do seu fruto, somente aquela bendita que está ali, ao lado da árvore da vida, não comereis do fruto dela e nem nela tocareis, porque o dia em que tocardes nela ou comerdes do seu fruto, certamente morrerás. Então, nas versões mais antigas, principalmente a Bíblia de Jerusalém, este capítulo de número 3 de Gênesis, a Bíblia de Jerusalém, ela não fala que eles ouviam a voz de Deus, não. Adão não ouvia a sua voz de Deus, mas eles explicam dizendo que ele ouvia os passos de Deus no jardim do Éden. Aleluia! A comunhão que eles tinham com Deus era uma comunhão ímpar, era tremenda a comunhão que o homem tinha com Deus. Mas aí então, vocês sabem que nós temos na história da criação de Deus, muito antes do homem, nós temos aí o adversário, o inimigo das nossas almas, que segundo a Bíblia Sagrada é conhecido como Satanás. E ele vendo, o homem desfrutar das bênçãos de Deus, o homem gozar daquilo que Deus ele havia tirado dos anjos, porque Deus não confia em anjos,
e Deus tinha abençoado o ser humano, ele ficou de olho e ele disse para Eva: é isto mesmo que Deus disse? E Eva olhou e falou: não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores livremente aqui. Aí Satanás disse para Eva: pois Deus sabe, isso é a Bíblia que diz, Gênesis 3, pois Deus sabe que o dia que você tocar nesse fruto, os seus olhos se abrirão. Deus fez o homem dormir? Deus fez o homem cego? Não, questão de confiança. Deus sabe que o dia em que você tocar nesse fruto, os vossos olhos se abrirão e vocês serão iguais a Ele. Isto é o pecado da ambição. Satanás, ele derrubou o homem no pecado da ambição. E daí então, igreja do Senhor, os homens, eles têm a ambição dentro do seu coração de sempre querer ser mais, ser maior, a soberba, o orgulho, o pecado entrou no coração do ser humano. E existia naquela época o comércio de pessoas, o comércio de vidas. Os homens querendo sempre ser mais, os homens querendo sempre ser mais poderosos. Não porque eu tenho mais poder do que todos os reinos que estão ao meu redor. E eles faziam guerras, e nas guerras eles destruíam reinos, e nas guerras eles destruíam vidas, matavam, se autoflagelavam um ao outro, pegavam as riquezas da nação vizinha ou da cidade vizinha e trazia para si. Quanto mais forte o seu exército crescia mais, o seu exército se tornava mais poderoso. Note você que o exército de Quedorlaomer tornou-se um exército poderosíssimo na terra, um exército temido. Todo mundo tinha medo quando se falava: olha, o grande rei Quedorlaomer vem vindo com o teu exército. Todo mundo temia, todo mundo tinha medo. E isso durou um espaço de cerca de 12 anos. E aí então, tudo que o povo tinha, que as cidades tinham, ele invadia nas cidades. Ele pegava suas filhas, pegava seus filhos, levava como escravo, estrupava as moças, os pais, os chefes de casa perdiam suas famílias. Ele pegava seus tesouros. Naquela época não era dinheiro como nós, mas tinha muito tesouro, tinha muito gado. As pessoas se enriqueciam através dos animais. O gado, que era uma bênção na vida dos homens, eles iam, roubavam tudo, e a fazenda dele ia ficando cada vez maior, cada vez mais poderosa. E então o que acontecia? Quando as pessoas, eles viam que não iam resistir à guerra, eles se rendiam aos pés do rei que era mais forte. E então ele tornou-se o grande dominador. Eu quero que você entenda isso. Ele tornou-se um dos reis mais poderosos daquela época, onde as pessoas temiam a ele. Ele fazia o que queria, ele era cheio de orgulho, cheio de soberba. E a Bíblia Sagrada diz que ele invadiu Sodoma